Estrelas do meu coração, bom dia. Antes da gente começar oficialmente, eu passo para me apresentar rapidamente para quem não ouviu ou não pegou o áudio anterior. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz, com o coração bem quentinho, pela oportunidade de ler esse livro aqui junto com vocês e que nós seguimos aprendendo juntos. Eu sinto, apesar de não conhecer a maioria que está aqui, mas eu sinto que a grande maioria venha de uma pedagogia Waldorf, tenha um conhecimento da antroposofia. Algumas professoras entraram em contato comigo no privado, perguntando se poderia partilhar com as famílias, e eu fiquei realmente muito feliz por esse contato. E queria dizer que eu honro muito os professores Waldorf. Vocês não têm ideia do quanto vocês são especiais para as nossas crianças. Eu digo isso com propriedade por quem passou por uma educação Waldorf por um período de 3 anos, mas que, infelizmente, por obras do destino, eu precisei migrar para uma educação tradicional e, de verdade, a saudade é muito grande. Mas a gente segue aqui com os ritos antroposóficos na medida do possível. Vocês não têm ideia do quanto a professora Ju foi contribuição para o que os meus filhos são hoje, o tempo que eles estiveram na pedagogia Waldorf. Então, eu honro e sou muito grata a todos que escolhem ser contribuição para as crianças, tá? Bom, para quem não conhece a antroposofia, vai ver que os livros antroposóficos, não sei esse, mas geralmente eles são um pouquinho complicados, né, de uma leitura difícil. Eu imagino que esse aqui seja um pouco mais simples. E tem muito um diálogo de professores com pais, porque é assim que acontece na antroposofia. Eu me lembro com muito carinho de uma vez que eu estava desabafando sobre uma questão com a minha filha mais velha, com a professora, e ela disse: Van, fica tranquila, você é uma excelente mãe. Eu falei assim: como você sabe, você não está lá em casa para ouvir meus berros, né? E ela falou assim: eu conheço cada família pelas atitudes das crianças dentro da sala, sabe, gente? Então, para quem não está nessa pedagogia, essa é a diferença de uma escola tradicional, na qual o contato com o professor, o contato com a escola, é para geralmente falar que seu filho precisa de um laudo porque ele tem algum problema, sabe? Não tem esse contato carinhoso de vamos cuidar juntos dessa criança. Bom, falei demais já. Enfim, eu sou Master Coach, coach de mães, terapeuta holística e trabalho também com mentoria de negócios no ramo de desenvolvimento humano. De todas as técnicas que eu trabalho, uma das que eu uso muito com crianças é o EFT, né, os botões mágicos, e é maravilhoso. Seria bem bacana aí, se vocês tivessem conhecimento para trabalhar isso com filhos de vocês. Quem sabe mais para frente a gente pode fazer um encontro, né, para eu ensinar vocês como aplicar isso nos filhos. Eu uso demais aqui com as crianças e é maravilhoso. Mas bora lá. Eu não estou mais convidando as pessoas nesse momento, eu imagino que quem tiver que estar aqui já está, mas eu fiquei pensando que, para a gente não perder as conversas, ou caso alguém entrar depois, pensei em colocar os áudios no YouTube, que aí eu posso deixar os links na descrição e ninguém perde, tá? Vou sentir no coração de fazer isso, mas por hora eu vou gravar esse primeiro áudio aqui direto dentro do grupo e começaremos pelo prefácio. Um super beijo e gratidão por estarem comigo nessa jornada. Prefácio para a edição em português. Finalmente chega ao Brasil um livro que preenche uma lacuna na compreensão da criança e de seu desenvolvimento, cujo foco é o período entre os 9 e os 10 anos de idade. Neste período, a criança passa por um estágio de introspecção e transformações fundamentais, tanto físicas como emocionais, que poderão, inclusive, definir sua vida futura. Este importante estágio na vida da criança foi até hoje desconsiderado por grande parte dos estudiosos no desenvolvimento humano, como se, entre o final da primeira infância e o início da adolescência, houvesse um período de menor importância no desenvolvimento da personalidade humana. Publicada pela primeira vez em 1983 na Alemanha e posteriormente traduzida para o inglês e para mais 20 idiomas, esta obra de Hermann Kopke tem sido objeto de estudos e debates entre especialistas, pais, professores e pessoas interessadas no tema, principalmente ligadas à antroposofia e às escolas orientadas pela pedagogia Waldorf em diferentes países. Agora, pela dedicação especial do grupo de publicações da Associação Comunitária Monte Azul, chega às nossas mãos, levando este conhecimento para além da comunidade antroposófica. O autor, na sua experiência de professor por 15 anos, pôde observar e descrever minuciosamente o comportamento de seus alunos e as transformações pelas quais passavam. A riqueza de tais observações e dos relatos aqui apresentados mostram a importância desse movimento na vida da criança. Esta obra traz também informações importantes para a relação pais
filhos e professor-aluno, e estimula a aproximação de pais com professores, beneficiando sobremaneira a criança, sua autoestima, sua saúde e seu aprendizado. Conhecer profundamente as características da criança nessa idade abre o leque de oportunidades para melhores intervenções, considerando que pequenas diferenças na abordagem aos comportamentos e sentimentos da criança podem gerar mudanças significativas em sua história. O presente trabalho encontra ressonância na obra da clínica Tavistock, de Londres, que tem se dedicado a observar as sutis diferenças nas características das crianças a cada ano de vida. Poderão existir discordâncias entre os especialistas com relação às observações aqui apresentadas. Isso não as invalida, na medida em que o autor não impõe suas ideias. Ao contrário, apresenta o resultado de suas observações, abrindo a possibilidade de debate em que o bem-estar do ser humano e a promoção de sua saúde são os objetivos maiores. Introdução. Eu havia acabado de pendurar na parede as aquarelas feitas pelas crianças do meu primeiro ano, quando Gerda Langen, uma das nossas colegas mais antigas, entrou na sala. Ela ficou olhando para as pinturas com evidente encantamento. Então, virou-se para mim e disse: Você não precisa se preocupar quando seus alunos perderem este rico potencial de fantasia, pois eles voltarão, embora de forma diferente. Esta afirmação e outras que se seguiram ainda estão vivas em minha memória, embora não me lembre exatamente palavra por palavra. Elas foram o primeiro estímulo que me levou a escrever este pequeno livro. Gerda, como pedagoga experiente, sabia como as forças da tenra infância, no final das contas, desaparecem, enquanto observava estudantes em uma escola pública durante sua formação como professora. Ela observou a diferença entre as faces coradas e felizes das crianças menores quando vinham para a escola e a palidez, as olheiras, a aparência doentia das mais velhas. Isto a fez perceber que estas crianças tinham perdido suas melhores forças depois que começaram a estudar. Ela se questionou se realmente iria em frente e se tornaria uma professora. Em seguida contou: Fui a uma palestra de Rudolf Steiner carregando o fardo deste problema, e algo extraordinário aconteceu. Foi como se ele se desviasse do tema de sua palestra para dizer algo que tinha relação com o que me preocupava. Ele falou sobre um rio que serpenteia sem destino e some dentro do solo, para reaparecer em outro ponto e continuar seu curso. Comparou este fenômeno da natureza com o desenvolvimento da alma no ser humano. Nestes, existem forças interiores que também desaparecem, mas que podem retornar novamente de uma forma modificada. A palestra trouxe um grande alívio para Gerda. Ela seguiu as indicações de Steiner e verificou que, através da pedagogia Waldorf, as forças da fantasia, perdidas de fato, retornam de outra maneira. Em algum lugar entre os 9 e 10 anos, ela continuou, a criança passa por uma mudança considerável. O 9º ano se situa entre a troca dos dentes e a puberdade. Esses dois estágios de desenvolvimento que se manifestam no corpo são bem conhecidos. Entretanto, no 9º ano de vida, algo acontece inicialmente no anímico e espiritual. Rudolf Steiner sempre fala de uma transição na vida, aos 9 anos, que acontece principalmente na alma e no espírito. É o momento mais importante da vida. Algo desaparece e algo novo surge. Esta professora pela qual sinto uma profunda reverência e da qual recebi estas importantes indicações, morreu aos 73 anos, em 1970. Sinto seu espírito bondoso como uma estrela guia sobre este trabalho, no qual espero que pais e professores possam encontrar muitas ideias que os ajudem. Dedico este livro com muita gratidão a Gerda Langen. Aí aqui tem o nome, Donark Mikhail, 1982. Deve ser Mikhail Donark, né? Parte 1. A criança aos 9 anos. Uma conversa com os pais de Pedro. Desde o início do 3º ano, mais e mais pais vinham solicitando uma visita do professor de classe. Eles queriam saber o que estava ocorrendo com os seus filhos. O professor estava a caminho da primeira destas visitas e, conforme caminhava, se lembrava como Pedro o havia cumprimentado naquela manhã. Era um garoto alto, com olhos azuis, cabelos fartos e algumas sardas no nariz. Uma vez mais, ele veio ao encontro do professor com seu entusiasmo usual. O professor o observou entrar na sala de aula. Em cada passo parecia jogar seus pés,
como se os sapatos fossem muito pesados ou muito grandes para ele, o que, entretanto, não era o caso. A maneira de Pedro andar mostrava que ele tinha muita dificuldade para se conectar com o chão. Seu comprimento era certamente espontâneo. Recentemente, tinha se acostumado a segurar a mão do professor com vigor e, ao mesmo tempo, o observava. Apenas depois que este tivesse carinhosamente pego as suas mãos por alguns momentos, é que Pedro conseguia olhá-lo nos olhos. Depois, saía correndo para junto de seus amigos, para bater um papo animado e barulhento, em alta e viva voz. Como todas as crianças, esses seus amigos, em piedade, perceberam suas fraquezas e lhe deram o apelido de Cara Pintada, porque ocasionalmente ele tinha rubores incontroláveis. A isso acrescentaram, sabe tudo, porque ele era dado a fazer com frequência críticas sonoras e petulantes, mesmo durante as aulas. Apesar disso, Pedro era um garoto correto e alegre. Era o filho mais velho e tinha 2 irmãos e uma irmã. No jantar desta tarde, lhe foi permitido sentar ao lado de seu professor, à mesa redonda. Ele ficou imensamente honrado por esta distinção, mas não disse uma palavra durante toda a refeição. Quando esta terminou, as crianças limparam a mesa, a um sinal do pai disseram boa noite e desapareceram da sala. Logo, a mãe foi lavar a louça, o pai virou-se para o professor e perguntou: por que meu filho, de repente, se tornou tão crítico? Tentarei explicar, disse o professor. O senso crítico que ele apresenta tem a ver com a sua idade. Isto acontece frequentemente no início do 9º ano. Até recentemente, seu filho estava parado, quieto, em um estágio imitativo anterior, simplesmente interagindo com o que estava acontecendo ao seu redor. Nessas condições, estava ainda como que em um sonho no qual, pode-se dizer, pode-se dizer, estava conectado com seu ambiente. Entretanto, agora aos 9 anos, tudo muda para a criança. Aparece uma espécie de limiar em sua vida. Ela acorda e, pela primeira vez, vê o que está acontecendo à sua volta. Muito mais consciente do que via antes. Ela realmente vive uma mudança interna, experimenta seu próprio eu muito mais profundamente do que antes. E, como consequência, olha para o mundo com olhos novos e observadores. Além disso, consegue acompanhar mais claramente do que antes o curso dos pensamentos por detrás do que acontece à sua volta. Percebe muitas coisas que antes não percebia. Este despertar pode levar a um questionamento silencioso ou também a uma tendência à crítica. A criança agora também percebe, mais conscientemente, comportamentos que a surpreenderam como absurdos e estúpidos. Que sua crítica perca a objetividade é outro assunto. Sua habilidade para perceber conexões entre observações ainda não está desenvolvida. Precisa ser adquirida. E certamente, a criança ainda não tem experiência para ser capaz de fazer isso com o mínimo de maturidade. Então, por exemplo, ela considerará muito injusto quando seu pai usa, dentro de casa, seu sapato de andar lá fora, enquanto ela mesma sempre precisa colocar seus chinelos. O pai poderia ter se esquecido de tirar os sapatos lá fora, ou poderia também precisar sair logo e manteve seus sapatos nos pés, porque não estava chovendo e porque eles não estavam sujos. Entretanto, este tipo de coisa não é levado em conta pela criança. Você está dizendo, então, disse o pai, que a inclinação de nosso Pedro para criticar tem a ver simplesmente com a sua idade? Num sentido muito real, certamente é isso. Nessa idade, a criança começa a deixar de ver os adultos como pessoas infalíveis ou superiores. Bem lá no fundo, pergunta como os adultos fazem para saber tudo. E dentro desta interrogação, mais ou menos inconsciente, questiona se eles de fato sabem tudo. Os meninos expressam suas dúvidas e críticas mais rapidamente do que as meninas, que são mais inclinadas a calar e guardá-las para si. Nesse momento, o professor ficou em silêncio. Pergunta a si mesmo se o impulso de Pedro para criticar de fato se deve apenas à sua idade. A transição do 9º ano muitas vezes traz à tona algo que, na verdade, seria uma espécie de visão unilateral ou fraqueza existente no ambiente da criança. Poderia ser este o caso? O professor notou, durante a refeição, que as palavras do pai sobre qualquer assunto, apesar de espontâneas e irrefletidas, eram tomadas como conclusivas. Sua atitude dava o tom para a família. Suas instruções eram executadas imediatamente pelas crianças. Era como se ele estivesse todo o tempo
levantando um dedo invisível indicador de autoridade paterna. Além disso, o que ele indicava deste modo referia-se sempre a algo externo. Qualquer opinião parecia estar condenada ao silêncio, já de início. Isto era totalmente compreensível dentro das circunstâncias familiares, pois 6 bocas famintas para alimentar, viver e administrar a família eram objetivos a serem focados todos os dias. Nem o pai, nem a mãe tinham tempo para ler, e sua única forma para ouvir música era por meio do rádio. Tudo isso, de repente, ficou claro para o professor, e ele se questionou se poderia falar sobre isso com o pai e mostrar que uma criança frequentemente é reflexo das circunstâncias dos adultos que a cercam. O professor estava preocupado em não fazer qualquer tipo de crítica, mas a questão do autoconhecimento dos pais era importante na presente situação. Os pais de Pedro já haviam rejeitado críticas vindas do filho. Como eles poderiam reagir se alguém fora da família questionasse alguma de suas atitudes? O professor percebeu que dependia fundamentalmente da cooperação do pai, mas, justamente nesse ponto, ele não conseguia juntar a coragem ou as palavras que precisavam. Ficou pensando em como se situava em relação ao seu autoconhecimento e como ele próprio reagiria a este tipo de crítica. Mas poderia, em sã consciência, ficar quieto? Ele não devia isso à criança, ser franco e sincero? Os pais não estariam esperando alguma resposta dele? Esta sua hesitação, afinal, não seria apenas covardia? Justamente quando ele se aprumou e estava para dizer alguma coisa, o pai se antecipou e disse com um sorriso: Talvez meu filho tenha adquirido estas atitudes de mim. No meu serviço, tenho que supervisionar o que as outras pessoas estão fazendo, e, com certeza, aparecem ocasiões nas quais tenho que criticar uma coisa ou outra. Isso pode ter deixado suas marcas nele, você não acha? Toda a conversa terminou em risadas. A mãe trouxe da cozinha as coisas para o chá e o professor lhe deu uma mão. Então, enquanto ela servia o chá, pensou mais sobre o garoto. A crítica compulsiva de Pedro e também suas lágrimas, que, apesar de sua idade, ainda podiam saltar muito rapidamente de seus olhos, não significariam que o garoto não era capaz de entrar em contato com seu interior profundo? O problema essencial era como nutrir a sua vida anímica. O professor percebeu que precisava abordar estas questões mais diretamente. Você já contou alguma história para o Pedro? Perguntou para a mãe. Eu tentei exatamente fazer isso, ela respondeu, com ênfase, mas não tive sucesso. Embora tenha procurado o melhor conto de fadas que pudesse encontrar, Pedro declarou imediatamente: Eu não quero conto de fadas, quero ouvir histórias verdadeiras. No próximo dia, à mesa, na hora da refeição, ele declarou: Esta mesa não é feita de madeira, é apenas aparência. Isto mostra que ele quer ter contato apenas com coisas inteiras e reais. Ele não quer mais saber de contos de fadas. O professor se culpou por não ter entrado em contato com a família por tanto tempo. Ele os havia aconselhado a contar contos de fadas para o garoto há mais de 2 anos. Depois disso, muitas coisas mudaram em Pedro. Contos de fadas não são mais uma coisa certa para ele, disse o professor, confirmando a opinião da mãe. Contos de fadas, nesta idade, podem atrasar seu desenvolvimento, pois seu filho cruzou o limiar dos 9 anos. Nos contos de fadas, as crianças pequenas vivem em união paradisíaca com o mundo, no qual todas as coisas falam entre si e compreendem umas às outras. Entretanto, depois da transição no 9º ano, a criança não sente mais o mundo a partir do seu interior. Ela não escuta mais os segredos cochichados entre as coisas, ou, como tudo revela algo interiormente. A criança agora vê o mundo a partir de fora, em todos os seus silêncios misteriosos. Questões são despertadas na criança. Ela quer conhecer o mundo real. Então, não devemos mais contar histórias para ele? Perguntou a mãe. Histórias, muitas, mas não mais contos de fadas. O que interessa agora a seu filho são as conexões entre coisas da própria vida, como, por exemplo, o que está acontecendo em uma fazenda. Isso pode realmente interessá-lo, ou histórias sobre a vida na montanha ou na floresta, ou o que as pessoas estão fazendo em diferentes locais de trabalho. Mas, justamente, isto poderá conduzi-lo ao mundo externo, objetivou o pai, que até aquele momento estava apenas ouvindo a conversa. Na última vez que esteve aqui, você nos orientou que deixássemos nosso filho viver seu mundo de fantasias. Acho que você usou a expressão o mundo interior da criança. Na verdade, a proposta dos contos de fada, disse o professor, é para preparar a criança como num sonho antes de acordar para o mundo.
Contos de fada ajudam a criança a ver o mundo por esta ótica e reconhecer o que nele é bom ou mal, útil ou errado. Entretanto, seu garoto agora está em outro estágio, por exemplo. Agora, quando Pedro está comendo um pedaço de pão, ele quererá saber tudo sobre padaria, moinho, colheita, etc. O que se poderia fazer quando a criança deixa de lado suas torradas ou mesmo joga os pães fora? Acrescentou a mãe rapidamente. Acho isso terrível. O que você faria? Deixe-me contar. Nós assamos pão com a criança, respondeu o professor. Ou talvez moamos alguns grãos em um pequeno moinho manual. Ou então, quando saímos juntos para uma caminhada, passamos por uma plantação onde os grãos estão amadurecendo. Nessas ocasiões, pode-se conversar com a criança e lhe dizer que os pequenos grãos são como pequeninos pães que o sol assou. Também que nós, ao fazer o pão, juntamos os elementos da água, do ar e do fogo, e então repetimos realmente o que acontece fora, na natureza, através da chuva, do vento e do calor do sol. E então, quando estamos fazendo pão, estamos fazendo algo que acontece na criação. E isso dá ao nosso trabalho uma qualidade especial, um clima especial. Mas quando a criança não tem reverência pelo pão, o que se pode fazer? A mãe falou com um suspiro. Pense em como produzimos o pão do grão, como o grão amadurece com a luz solar e como a luz é uma força que faz tudo crescer e se dirigir ao Criador. A força que atua no pão é esta que nos nutre. Não há sentimentalismo nisto. Esta verdade a criança sentirá se antes de comermos falarmos um verso como este para agradecer. O pão vem do grão, o grão da luz, a luz nasce da face de Deus. Os frutos da terra do brilho de Deus. Que a luz possa nascer também dentro do meu coração. Uma vez que a criança sentiu isso, ela nunca mais jogará fora um pão. Ou, se jogar e não tiver nada para comer na hora da refeição, vai acreditar que isso foi uma consequência pelo que fez. Acredito, disse a mãe, depois de ponderar por um tempo, que deixamos muitas dessas coisas de lado, que fizemos muito pouco neste sentido, não levando a sério as recomendações que você nos deu. Nós dois, como pais, temos levado muito pouco em conta os sentimentos de Pedro, e ele certamente percebe isso. Lembro-me que, aos 9 anos, li pela primeira vez na minha aula de leitura uma história intitulada A Fazenda na Montanha. A história falava das neblinas do outono, do frio e da neve, que reforçava o fazendeiro a ficar dentro de sua casa aquecida. Falava do estábulo aconchegante e dos pastores esperando-o atrás das pequenas vidraças, a chegada da primavera. Então veio o degelo, o sol da primavera, o surgimento das primeiras flores, o movimento do gado indo para os pastos na montanha. E depois a subida dos funcionários, do fazendeiro, para os altos prados, para preparar o feno. Um dia, quando eu era ainda uma criança, uma pergunta veio à minha mente: o que faz o agricultor? Ele sempre segue o sol. Quando o sol se põe no inverno, ele vai para dentro de casa, e quando o sol começa a subir alto no céu, ele também sobe para as alturas. Isto foi o que senti nesta época, e como me tornei consciente disso. Isto representou algo muito especial para mim. E então, um dia, nosso professor me fez exatamente esta pergunta: o que faz o agricultor? O agricultor? Lembro-me bem que eu não conseguia pôr em palavras o que tinha sentido tão profundamente. Estou certa de que acontece da mesma maneira com nosso filho. Muita coisa está acontecendo dentro dele, mesmo quando fica calado, e nós entramos muito pouco no mérito da questão, deixando o dito pelo não dito. A ênfase da mãe nestas últimas palavras, o dito pelo não dito, fez o fato ressoar em seu interior. Ela se sentou silenciosamente, olhando fixamente para a frente. Então, o pai acrescentou: quando eu tinha 9 anos e estava na terceira série, nós lemos Robinson Crusoe. Isto foi realmente algo importante. Logo, estávamos fazendo cabanas nas árvores e arrumando-as. Então, morávamos nelas e, bem, nos tornávamos Robinson Crusoe. Neste ponto, ficou claro para o professor por que Rudolf Steiner aconselhou contra o uso do livro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, para criança. Se a imagem da vida contida neste livro fosse implantada na alma jovem, o instinto de autopreservação poderia tomar uma enorme importância e qualquer confiança na orientação espiritual presente no destino de todas as pessoas
diminuiria progressivamente. Exatamente esta conexão com os poderes do destino não deve se perder, mas, se possível, ser vivida aos 9 anos. Relacionando-se ao tema, o professor disse: Tenho certeza que justamente nesta idade as crianças estão ouvindo a história de José, como ele foi vendido pelos seus irmãos e como mais tarde estava preparado para ajudá-los. Ele era capaz de fazer isto porque era honesto e tinha um caráter altruísta, mas também porque tinha a ajuda das forças guias do seu destino. O papel delas também se expressa em seus sonhos. Quando uma criança acredita nesta história, aprofunda sua própria relação com um poder maior do que nós. Ela cresce num contexto maior, além do ambiente imediato. Algo muito diferente é apresentado em Robinson Crusoe. A pergunta: qual é a melhor forma para eu me ajudar? Percorre a narrativa inteira como um fio vermelho presente em todos os lugares. Tudo está descrito de uma forma muito refinada, emocionante e atraente. No entanto, o perigo que existe na narrativa é que ela é unilateral. Com certeza, todas as pessoas precisam cuidar de si até certo ponto, mas elas não existiriam se não ajudassem outras pessoas, e se essas pessoas não as ajudassem. Em Robinson Crusoe, isto não é diferente, onde ele conseguiu sua espingarda, sua pólvora, seu machado e sua espada. Se não tivesse os objetos que o fabricante de armas, o ferreiro e o carpinteiro fizeram, não lhe seria possível morar na sua ilha. A conexão social, que é necessária nas vidas de todas as pessoas, foi negligenciada por Defoe em sua história. É perigoso se a criança vive só desta forma, pois nesta idade ela quer estar ligada ao seu entorno, aos seus relacionamentos sociais, vivenciá-los, conhecê-los. Você se engana, protestou o pai. Foi precisamente através da construção da casa na árvore que nos tornamos um círculo de amigos jurados. Mais que isso, também aprendemos muito sobre o carpinteiro e outros artesãos. A nossa vida de Robinson nos aproximou de muitas outras pessoas. É isto mesmo, disse a esposa apoiando seu marido. Vocês fizeram exatamente o que precisavam, e este foi certamente um tempo maravilhoso para vocês. Mas existe outro lado relacionado a Crusoe. Tudo é sobre, tudo sobre ele é feito por ele. Ele antecipou o indiferente self-made man de nossos dias. Como sabemos, a vida geralmente caminha de forma diferente. As coisas podem acontecer como aconteceram no destino de José, e só no final se vê que existe um sentido muito profundo nelas. Talvez seja isso que você tem em mente, a mãe perguntou ao professor. Na verdade, é um romance, admite o pai. Mas preciso dizer que para meninos nesta idade, e para meninas também, é muito bom trabalhar algo concreto e prático. Além de tudo, mais tarde precisarão viver no mundo real, e a sala de aula é apenas uma parte da vida. Sua educação pode se tornar muito unilateral, se não é visto o que a vida exige como um todo. O professor concordou imediatamente. Sabia muito bem o tamanho do perigo de se associar o processo de aprendizado somente ao campo do abstrato, da falta de referência e de conexão com a vida. O que ajudaria a desenvolver um belo equilíbrio interior seria fazer junto com as crianças atividades como bater pregos, costurar, construir, lavrar a terra e fazer o pão. Pedro era um aluno um tanto desleixado, mas tinha prazer em dar uma mão em qualquer coisa prática. Ele não poderia amar mais o professor se eles trabalhassem juntos? E, também, isto ficaria a ser visto. Seus trabalhos escritos não teriam outra aparência? Neste ponto, a mãe ofereceu ao professor mais uma xícara de chá, mas este não aceitou. Estava se sentindo incomodado consigo mesmo. Estava imaginando como poderia transformar as observações dos pais que tinham mexido com ele em ações concretas. Sabe, disse o pai tranquilamente, as coisas práticas são muito importantes na vida, mas eu penso que a pessoa deve saber por onde começar e qual o momento certo. Recentemente, meu filho me perguntou como é produzida uma corrente elétrica. Que tipo de resposta você daria? O professor ponderou por um momento. Ele conhece o dínamo em uma bicicleta, então se poderia dizer: olha a roda da bicicleta, também produz corrente elétrica. Você vai aprender em alguns anos, em detalhes, como ela funciona. Uma pequena corrente é suficiente para uma bicicleta. Quando se precisa de uma corrente maior, usa-se uma roda grande ou uma turbina movida pela força da água.
Então, se deve falar sobre o poder da água e, em particular, explicar como a água que desce da montanha é represada. Neste caminho, deve-se voltar a falar das forças do Sol, de maneira que a criança tenha a sensação que estas forças solares estão na corrente, como em muitas outras coisas, de outra maneira. Deve-se estabelecer uma conexão com a natureza em qualquer questão relacionada a assuntos técnicos. Não há nada na tecnologia que não tenha, afinal de contas, sido derivado da natureza. Com certeza, mais tarde, a criança se familiarizará gradualmente com esta área da tecnologia. No sexto ano, dá-se início à física, mas as orientações sobre ciências, num sentido mais restrito, não são frutíferas antes dos 14 anos. Você está muito certo. Muitas crianças hoje em dia estão intensamente interessadas, muito precocemente, em coisas técnicas. Rudolf Steiner, ele mesmo, filho de um funcionário de estação de trem, disse uma vez que a pior coisa para uma criança é ter, antes dos 9 anos, conhecimento tecnológico de como a locomotiva ou o trem funciona. Isso prejudicaria o seu desenvolvimento. É muito importante mostrar para uma criança como todas as descobertas técnicas têm algo que é derivado da natureza. Com a tecnologia, acrescentamos o quarto reino da natureza aos outros três, aos minerais, às plantas e aos animais. Esses três, o mineral certamente através dos outros dois, estão sujeitos aos processos de vida e morte, enquanto que tudo o que é técnico está morto desde o início. Naturalmente, concorda o pai. A tecnologia segue seu próprio caminho. Ela também é responsável por nos distanciarmos cada vez mais da natureza, embora não tenha culpa. O culpado é o ser humano, pois sem ele não existiria nenhuma tecnologia para destruir a vida e a terra. Precisamos voltar atrás. Não devemos nos distanciar mais da natureza, mas, de preferência, descobri-la novamente. E isso também precisa ser levado em conta na educação. Desta maneira, um garoto de 9 anos precisa primeiro entender a si mesmo. Ele certamente não aprende a fazer isso pela tecnologia, que é absolutamente morta, que sempre ameaça afastar o ser humano de si mesmo. Podemos ver isto por nós mesmos em nossas crianças. Por exemplo, o efeito negativo que a televisão e o computador têm sobre elas. Eu penso, falou a mãe, que as crianças poderiam ter uma distração no jardim, como amor. Por isso, antes de irem para as coisas técnicas. Como é agradável quando trabalhamos juntos no jardim, mesmo quando estamos cansados no entardecer. Que alegria olhar para uma azaleia com seus cachos de flores rosadas, ou para o verde tenro da bétula, ou ainda para as esplêndidas nuvens da primavera. Como elas navegam pelo vasto azul do céu. Ontem relembrei um salmo que aprendi quando criança. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz, como de um manto, que estendes os céus como um tapete. És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento. Quando eu era criança, essas palavras não significavam grande coisa para mim, mas agora elas têm um significado muito diferente. Este salmo de Davi é uma força real do coração e as crianças também deveriam aprender coisas deste tipo para as suas vidas futuras. Precisamos falar um pouco mais sobre Pedro, disse o pai, sobre sua mania de criticar. Agora vejo mais claramente a que ela está ligada. Uma parte disso ele tem de mim. Por isso, tenho a certeza de que ele também precisa de algo que o preencha mais interiormente. Ele ainda não está à vontade consigo mesmo. Ele entende o que estou querendo dizer. Você entende, desculpa. Você entende o que estou querendo dizer? Sim, certamente, disse o professor. Concordo inteiramente com você. Tentarei atrair mais a atenção dele na escola. Mas, quando os pais falam com as crianças, as de 9 anos, aprendem a lidar com suas próprias dificuldades de uma maneira bastante especial. Fale com ele, isto é, fale sobre outras coisas além dos acontecimentos diários. As ideias que os pais e mães trocam com seus filhos podem causar um grande impacto neles. A falta de equilíbrio na criança pode ser corrigida pela harmonia entre o pai e a mãe. As crianças sempre vivenciam isto como uma bênção, especialmente neste ponto de mutação dos 9 anos. Esperamos que nossa conversa de hoje sirva de ajuda no futuro. Frequentemente,
Tenho tido a confirmação que as crianças são beneficiadas diretamente quando os adultos reservam tempo para conhecê-las melhor. Isto é tão especial para elas quanto comer e beber. A melhor coisa que pode acontecer será se pudermos nos encontrar novamente em um futuro próximo. Nesta noite, mais tarde, em seu caminho para casa, o professor sentiu que estava mais próximo dos pais de Pedro. Notou que eles também estavam procurando se autoeducar. Este entendimento produziu um forte sentimento de proximidade com os pais. Desta maneira, apesar de algumas dificuldades, conseguiu melhorar ainda mais sua relação com Pedro. Justamente, isto é, da maior importância nesta fase de transição dos 9 anos. Algum tempo depois, estimulado pelo que os pais de Pedro haviam contado, o professor construiu em sua classe uma pequena casa de madeira. Quando estava quase pronta, os alunos pediram para o professor fazer nela uma porta, senão não seria possível apertarem-se todo mundo e ficarem sozinhas dentro da casa. Esta não era uma tarefa fácil para o professor, com suas limitadas habilidades de carpintaria, mas o pai de Pedro veio dar uma boa mão para colocar a porta. Nossa casa na árvore também tinha uma porta, disse ele sorrindo. Ela foi suspensa com argolas de couro. Aliás, minha esposa lhe enviou saudações. Ela pediu-me para lhe dizer que Pedro está muito diferente desde sua última visita. Eu também acho. Ou pode ser que estejamos vendo-o de uma forma diferente. Talvez um pouco de ambos. De qualquer forma, uma coisa é muito certa. Algo que antes estava totalmente escondido foi despertado nele agora.